Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o regime da separação total de bens. Como que esse regime funciona e quais são as implicações da adoção desse regime no casamento. Quando duas pessoas vão contrair matrimônio, elas devem optar por qual regime patrimonial elas vão adotar esse casamento. Pode ser separação total, pode ser comunhão parcial de bens, que é o mais comum inclusive, pode ser o de comunhão universal de bens. Mas quando o casal ele adota esse regime da separação total de bens, o que eles estão optando com isso? Eles estão definindo que cada um do casal ele traz os seus bens particulares e com eles continuará. E os bens que forem adquiridos durante o casamento continuarão sendo individuais. Então não existe bens comuns ao casal. Cada um tem o seu patrimônio. O que é seu e o que é meu é meu. Essa é a definição básica desse regime da separação total de bens. Então, o casal vem para o casamento, mas cada um continua tendo seu patrimônio individualizado. Então, em caso de um divórcio, cada um vai ficar com o que está no seu nome. Não existe divisão de bens, não existe essa partilha. Cada um fica com o que já é seu. Tudo bem? Então, esse regime ele é até mais simples de se entender do que os outros, porque cada um fica com o que é seu e pronto. É claro que, por adotar o regime da separação total de bens, você não fica impedido de ter um bem em comum com seu cônjuge. Mas para que isso aconteça, vocês vão ter que adquirir esse bem e ser colocado no nome dos dois. O que nada mais é do que um condomínio. Igual quando você adquire algo com um terceiro que não é casado com você. É a mesma situação. Então, para você ter um bem em comum com o seu cônjuge, quando o regime é da separação de bens, é preciso que vocês adquiram e coloquem o nome dos dois. Isso aí é possível, é normal, como se fosse com uma pessoa de fora do casamento. Quando há separação deste casal que casou pelo regime da separação total de bens, existe a possibilidade de o cônjuge requerer algo do outro a título de patrimônio? Diretamente não existe essa partilha de bens entre eles, né? Como eu já disse antes, cada um fica com o que é seu. Mas se ficar comprovado que um bem foi adquirido e está no nome de apenas um dos cônjuges, mas que na realidade o outro colaborou, auxiliou para a aquisição daquele bem, que foi um bem adquirido por esforço comum do casal, se isso ficar devidamente comprovado, existe a possibilidade de se obter uma indenização pelo seu gasto, pelos seus gastos, pelas suas despesas, pelo seu esforço para a aquisição daquele bem. Então, não existe, na verdade, uma partilha, não vai se dividir igualitariamente como se fosse num outro regime patrimonial. Mas existe sim a possibilidade de se obter uma indenização caso fique comprovado o esforço comum para a aquisição de um bem que estava no nome de apenas um dos cônjuges, tá bem? Outra situação que é importante delimitar nessa questão do regime da separação de bens são dívidas havidas durante o casamento. Essas dívidas, da mesma forma que o patrimônio, cada um tem a sua. Então, cada um se responsabiliza pelas dívidas adquiridas. Mas, da mesma forma, se ficar comprovada que a dívida foi contraída para cobrir despesas familiares, do núcleo familiar, aí sim é possível que o outro cônjuge também seja chamado para cobrir essas despesas. Mas tem que ficar comprovado que as despesas foram para o bem familiar, para o núcleo familiar, para a economia doméstica, tá bem? Se você ficou com alguma dúvida sobre esse regime da separação de bens, pode deixar aqui que a gente responde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.